Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. Esse é o de número 50. 50! E já são anos desse projeto. E é um vídeo que eu venho maturando há algum tempo e que talvez alguns dos acontecimentos das últimas semanas tenham precipitado. Eu chamei esse comentário, essa ponderação, de o fetiche das criancinhas. Porque é importante que nós pensemos qual é a origem, qual é a gênese de algumas ideias que circulam por aí. E é importante que pessoas que não estão ligadas à área de história tenham a noção de que não existe nenhuma ideia inata, não existe nenhum tipo de pensamento que tenha nascido com a humanidade. Tudo o que nós pensamos é uma construção ao longo do tempo. Todas as ideias têm historicidade. A infância é uma ideia também. E o que eu estou dizendo não é que não existe infância, mas que a nossa percepção da infância tem uma construção histórica. Nem sempre a humanidade percebeu a infância como nós percebemos. Inclusive, existem divergências culturais sobre o que é a infância ao longo de todo o período histórico. E o que eu quero dizer com isso? Existe um campo de estudos entre os historiadores, que é a história social da criança e da família. Pode variar, alguns estudam só criança, outros estudam só família, mas do meu ponto de vista, a história da criança só faz sentido se ela for estudada no contexto familiar. E nesse campo de estudos, nós vamos encontrar desde marxistas até Foucaultianos. Inclusive, entre os Foucaultianos, a história da família tem bastante adesão. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns títulos para que não se pense que eu estou tirando isso da minha cabeça. História Social da Criança e da Família, do Philippe Arriet. E o Philippe Arriet não é um historiador convencional, ele é um homem de negócios com pendor historiográfico e que produziu ao longo da vida alguns livros muito interessantes, muito eruditos e muito importantes na discussão historiográfica. E aqui ele se debruça sobre a construção iconográfica da infância, como as crianças foram retratadas ao longo do tempo na França. E temos aqui Família, Propriedade e Transição Social, do Alan Macfarlane, da Universidade de Cambridge, que é o trabalho mais minucioso voltado para a sociedade britânica e para a estruturação das relações sociais no período da Revolução Industrial e como a família e a propriedade implicam em potenciais de transição social. Nós temos Mark Poster, Teoria Crítica da Família, que é outro livro analisando a questão historiográfica da família. E nós temos Jacques Donzelot, A Polícia das Famílias, que tem uma pegada mais Foucaultiana sobre vigilância. O que eu quero dizer mostrando a vocês esses títulos? Eu tive que ler todos esses livros há mais de 30 anos e confesso
que não gostei de nenhum deles, não foram suficientes para a maneira como eu queria encarar a história social da criança e da família, porque nenhum deles contempla a criança escravizada, a criança liberta, a pia batismal, a criança nascida livre em um lar escravizado. São trabalhos europeus. No Brasil, havia, no meu tempo de mestrado, o livro do Jurandir Freire Costa, que era a Ordem Médica e Norma Familiar, que também tinha uma pegada Foucaultiana, e que eu não me identifiquei. Primeiro porque eu queria uma abordagem marxista, e quem chegou mais perto disso aqui foi o Macfarlane, mas ainda assim não era o que eu queria. Eu imagino que hoje exista uma bibliografia muito melhor, eu perdi o contato com isso. Mas existe dentro do campo historiográfico essa preocupação de entender a infância, a família e a sociedade no seu processo de construir esses conceitos, de construir um entendimento sobre a dinâmica familiar, a estrutura das famílias, as famílias em sociedade e o impacto das mudanças de percepção sobre a infância. Numa pegada marxista, é impossível não pensar na totalidade da sociedade e nos processos de produção. E no meu caso, eu percebo isso porque o meu trabalho inicial foi lidar com crianças em famílias escravizadas, crianças nascendo livres através de legislação, em um momento de exploração máximo, que é o momento da escravização. Não há como não pensar na construção da infância dos pobres, os mundos do trabalho. E a teoria marxiana e os pensadores marxistas são os mais indicados para pensar assim. E o que eu quero, aonde eu quero chegar, esse não vai ser um vídeo curto, esse não vai ser um vídeo fácil. Existe um consenso na historiografia ocidental que é bastante eurocêntrico, que coloca o seguinte, que até o final do século XIX não havia uma noção de infância como nós a conhecemos, que até os 2 anos as crianças sequer eram vistas como indivíduos porque a mortalidade infantil era imensa e as famílias não queriam se apegar. E essa é uma generalização bastante preocupante. Depois, no período que vai dos 2 aos 8 anos, a infância era vista como um período de aprendizado para as crianças que tinham o direito de aprender. Para as crianças pobres, era visto como um lento e paulatino movimento de inserção nos mundos do trabalho. Philippe Arriet é um dos responsáveis por ter colocado em pauta a questão da infância como um processo, como um momento em que se percebe a criança como indivíduo a partir do século XX. Para isso ele usou os álbuns de família, ele está lidando com crianças muito específicas. Assim como a maior parte da historiografia ocidental lida com crianças brancas.
Se nós pensarmos os grupos diferentes populacionais do nosso planeta ao longo do tempo, perceberemos que a criança como indivíduo, a criança como potencial, a criança vista em seu contexto, acontecia entre os povos originários, acontecia entre as diferentes culturas ao longo da África e da Ásia. Ela não acontecia na Europa no período moderno, quer dizer, no período pós-medieval até a Revolução Industrial, porque ali estava um sistema diferente. Ali, os meios de produção estavam sendo apropriados e a sociedade estava passando por uma transição profunda. Mas as crianças pobres sempre trabalharam. E é nesse período que vai se consolidar o trabalho infantil em níveis medonhos, através do aprendizado, com as minas, as fábricas. É ali na Revolução Industrial que o trabalho infantil e a completa obliteração de qualquer percepção de infância vai se dar e vai durar mais de um século, até que se fixem legislações protegendo a infância. Por que eu estou voltando a esse quadro historiográfico? Por que eu estou pensando nessas coisas? Eu venho me preocupando já há mais de 2 décadas, acho que eu diria que há uns 25 anos, porque eu comecei a perceber isso. Minha filha está com 26 e eu comecei a perceber isso quando ela nasceu. Lá naqueles tempos eu assistia a 2 séries austríacas no canal Multishow, que eram o Comissário Rex, que era uma série muito legal, policial, com um cachorro maravilhoso. Era uma série bem humorada, mas com crimes hediondos. E dessa série surgiu um spin-off chamado Stockinger. Stockinger era um inspetor totalmente... É o precursor de personagens como House. Stockinger era um cara que não tinha empatia, que não tinha... Era um daqueles policiais que você assiste como quem vê um acidente de carro, só por puro fascínio mórbido. Só que quando a minha filha nasceu, eu comecei a ter uma sensibilidade maior para o maltrato infantil e para o abuso de crianças, porque essas séries da Europa mostravam esse tipo de crime com uma constância muito maior. Naquele tempo, as séries policiais dos Estados Unidos eram mais voltadas para perseguições e coisas. Era muito ação, tiro, porrada e bomba. O que começou a mudar isso nas séries dos Estados Unidos foi o projeto Law and Order, que começou com o Lei e Ordem tradicional e foi evoluindo. Teve o Criminal Intent e teve o SVU, que é a Unidade de Vítimas Especiais. E Unidade de Vítimas Especiais é uma série que eu não consegui engrenar, parei de assistir há muito tempo. Eu acho que eu devo ter assistido uma temporada e para mim foi o suficiente, porque é centrado exatamente em abuso e violência sexual de mulheres e crianças, basicamente. E uma das coisas que eu percebi ao longo desses 25 anos é que existe um fetiche
em retratar a violência contra crianças. Não só a violência sexual, mas todo tipo de abuso. E não é nada meritocrático como aqueles orfãozinhos do Charles Dickens, né, que construíam uma história de superação através de todo o abuso da sociedade vitoriana até se tornarem cidadãos de bem. Que eu me pergunto o que isso significa, né? Não, existe no entretenimento um fetiche por retratar esses maus tratos, por retratar esses abusos, como sempre existiu em relação à violência de gênero. Mas uma coisa que foi acontecendo paralelo a esse avanço desse fetiche da violência contra crianças é que começaram a surgir teorias de conspiração medonhas, que existem na internet há muito, muito tempo, que existem na internet quando a rede social ainda estava engatinhando. São teorias de conspiração de grandes redes de prostituição de crianças, de abuso em orfanatos e que se retroalimentam exatamente porque a ficção encontrou nisso um nicho e continuou alimentando. Eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo e precisei de muita presença de espírito para reunir as minhas ideias, porque eu não quero ser mal interpretada, assistindo a uma série australiana chamada Top of the Lake, que não é uma série nova. O canal da TNT Séries está reprisando de sábado à noite várias séries mais antigas, como Linha do Dever e reprisou The Fall, e são séries da comunidade britânica. E de repente apareceu essa série australiana e eu assisti as 2 temporadas e percebi todos os sinais ali condensados, e o que me levou a pensar por que uma série da Irlanda coloca um serial killer de mulheres e um abusador contumaz, e aí vai uma série da Austrália e coloca outro tanto, e vai... E tudo isso meio que criou um mosaico na minha cabeça, porque de repente eu peguei, fui para a estante e fui procurar os meus livros sobre a construção do conceito de infância, sobre toda essa historicidade das ideias. E eu não estou dizendo aqui que não exista abuso. Existe abuso e existe muito abuso. Quando você começa a olhar os números e o tanto de subnotificação que existe, é assustador. Mas aí é que tá. O abuso na nossa sociedade, e eu não vou pensar em termos históricos, eu quero falar da nossa sociedade aqui, entre nós. O abuso não é praticado por redes de políticos. Esses vão a bordéis muito específicos e esses bordéis existem, mas não da maneira como as teorias de conspiração os abordam. Existe venda de crianças porque existem pessoas que estão morrendo de fome e muitas vezes são levadas por um sentimento de pânico a pensar que os filhos podem ter melhor perspectiva de vida se forem levados por famílias de outros estados, de outras classes sociais, de outros meios. E não tem, às vezes, a menor condição de saber que essas crianças vão cair em um circuito de exploração, quer seja do trabalho doméstico, quer seja sexual. Isso é uma coisa. Mas a maior parte do abuso acontece entre as 4 paredes do lar. E é praticado por membros da família, pais, padrastos, tios, primos e até irmãos abusam de crianças. Abusam de meninas,
e abusam de meninos. E isso na nossa sociedade não é visto, isso é invisibilizado, isso é criminalizado quando é feito por algum pobre, mas quando isso é feito por pessoas com alguma condição social, é totalmente invisibilizado, é um crime que não acontece, que ninguém fala, que não se pode arruinar a vida de um homem de família por causa de uma coisa dessas. Porque essas coisas não se discutem. Quando, nesse momento histórico específico, nós nos encontramos tentando levar um pouco de racionalidade ao debate político, e o grupo que está do outro lado usa e abusa da irracionalidade, do pânico moral, da mentira deslavada e das teorias de conspiração para semear pânico, para manter a sociedade em um absurdo estado de violência e pânico, as crianças aparecem como um prato cheio. E nós temos pessoas que praticam um tipo de religião distorcido e pervertido, pessoas com sérios problemas psicológicos, mentais e de caráter, usando o pânico moral das criancinhas de maneira indiscriminada para conseguir votos para um projeto político que está destruindo a nossa sociedade em nome da moral, da família, dos bons costumes e de um Deus que pertence só a eles. Eu quero deixar isso tudo registrado aqui. Eu quero deixar registrado nessas ponderações que ao longo desses anos vem refletindo sobre a nossa sociedade e sobre o papel da história na nossa sociedade, das ideias e a historicidade das ideias, que a infância como nós a conhecemos é o resultado de muita luta. O reconhecimento de que as crianças têm que ser preservadas, que tem que ser criado um ambiente positivo, seguro e saudável para que elas aprendam e se tornem pessoas plenas, para que elas não sejam exploradas nos mundos do trabalho, para que elas não sejam exploradas sexualmente. Isso é o resultado de muita luta e que não foi luta da religião e nem da extrema-direita, pelo contrário, a religião explora o imaginário das crianças e a religião sequestra as crianças e faz lavagem cerebral e as transforma em zumbis. Toda e qualquer religião. Quem defendeu a infância, quem passou a vida lutando para que nós tivéssemos esse conceito de infância, são pessoas laicas. São pessoas laicas. Então, eu não vou falar para vocês tomarem cuidado com o discurso religioso. Quem assiste o meu canal já sabe que eu venho indicando as armadilhas do discurso religioso há muito tempo. O discurso religioso, quando usado para ganhar votos, é um absurdo. Alimenta e estimula o que há de pior na nossa sociedade e fanatiza pessoas que são ignorantes demais para se defender das armadilhas discursivas. Então, se vocês querem mostrar que a nossa sociedade está se fascistizando e que o fetiche das criancinhas está na boca dos religiosos porque eles são hipócritas e mentirosos, perfeito. Mas cuidado quando vocês incorporam o discurso da religião para combater a religião. Porque ao combatê-la, vocês podem estar estimulando
monstros maiores que nos atacaram depois. Estamos diante de uma escalada fascistizante. E o fato de que o atual ocupante da presidência tenha invadido uma festividade religiosa com um bando de fanáticos asquerosos e tenha atacado não só o campo santo da igreja, quanto os representantes do catolicismo, é um sinal preocupante. Mas cuidado quando vocês tentarem ganhar voto usando isso, porque a Igreja Católica nunca foi santa, a Igreja Católica nunca promoveu, tirando uma outra ordem ou um ou outro grupo ligado à teologia da libertação. A Igreja Católica é responsável por alguns dos piores morticínios que existem na história ocidental e pela imposição a ferro e fogo na ponta da espada do catolicismo a todas as pessoas não brancas que eles puderam atingir. Então, cuidado com o que a gente defende, como defende, e cuidado com a percepção das teorias de conspiração, porque na maior parte do tempo elas são exatamente isso, teorias de conspiração colocadas na internet, às vezes por algum gaiato querendo saber até onde vão, ou inventadas por alguém que queira vender produtos, vender entretenimento, vender ideologias. Muito cuidado. Precisamos defender as crianças do inimigo que está dentro da sua própria casa. Mas aí precisamos ter cuidado também, porque se empodera um conselho tutelar aparelhado por igrejas evangélicas, eles vão fechar os olhos para o abuso praticado por seus pares, como já fazem, porque as igrejas evangélicas defendem o castigo físico das crianças. Algumas igrejas evangélicas defendem o casamento entre adolescentes, independente dos limites legais. O que impede que essas pessoas comecem a criminalizar ideias como as nossas e a tirar as nossas crianças? É um terreno muito pantanoso. É um terreno que nós precisamos lidar com informação de qualidade, que nós precisamos entender a historicidade dos conceitos, a historicidade das ideias, por que a nossa sociedade é do jeito que é, quais são os centros de poder, quais são as ideologias hegemônicas e por que nós devemos ter cuidado com essa ou aquela ideia. E embora o meu pensamento pareça caótico, porque eu ainda estou trabalhando essas ideias todas, existe uma linearidade nesse vídeo. A infância, como nós a percebemos, é uma construção histórica. Mas a proteção da infância é o resultado de muita luta, é o resultado de muita organização por parte de setores laicos da sociedade. O perigo de uma escalada fascistizante como a que nós estamos vivendo é que se tire a criança do âmbito público, onde ela está protegida, na escola, e se leve para casa, onde está o maior perigo de abuso. Nós só não caímos em um estado de coisas
muito pior, porque o Brasil reencena nesse momento as guerras religiosas do século XVI e XVII da Europa, com católicos e evangélicos se digladiando, brigando por nichos e espaços no poder, por mordomias, por prebendas, por sinecuras, por privilégios, junto aos círculos máximos do poder no Brasil. Para alguém laico como eu, adoraria que ambos grupos se matassem e que nós finalmente tivéssemos a separação radical da Igreja e do Estado. E que finalmente o nosso ensino, a nossa sociedade fosse laica, universal e ao alcance de todos. Que todo e cada cidadão, desde o momento do seu nascimento até o momento do seu descanso, tivesse amplos direitos a tudo. E que não houvesse esses grupos ideológicos brigando por uma hegemonia que nos ameaça, que ameaça não apenas a nós, cidadãos laicos, mas que ameaça as criancinhas. Essas criancinhas cuja violência é tão fetichizada nos discursos de uns e outros, no entretenimento e na percepção de muita gente. Tudo o que eu quero nesse momento, nos 16 dias que nos separam do segundo turno destas eleições de 2022, é que as pessoas em geral e nenhum grupo em particular mantenham a sanidade e a racionalidade mínima. A sanidade e a racionalidade mínima. Que não nos deixemos arrastar por manchetes, por iscas, por apitos de cachorro, pelo que quer que seja. Que olhemos para as coisas como elas são. Que há dois projetos de sociedade em embate nessas eleições. Um projeto que é inclusivo e que briga por justiça social e que investe no conhecimento e na inclusão, e outro projeto que escala de maneira vertiginosa em direção a um fascismo genocida, destrutivo e que já nos mergulhou em um abismo de morte. Eu votei de preto pela primeira vez em muitos anos. Eu sempre votei de vermelho, mas eu fui de luto para a urna esse ano, no primeiro turno. E eu queria que essas mais de 600 mil vítimas da Covid, fora os milhares de negros, pobres, famintos, todas essas pessoas que foram levadas à morte, seja por ação das polícias, seja por ação das milícias, seja por omissão social desse governo, estivessem presentes no momento da nossa votação. Mas que as crianças também, que quem tem esse fetiche por pensar nas criancinhas, nas coitadas das criancinhas, pensasse que esse projeto que ao momento domina o país é o fim do conceito da infância.
É o fim do conceito de que as crianças precisam ser protegidas, de que tem que acabar o trabalho infantil. Esse projeto, defendido por uns e outros, quer que as crianças pobres morram ou possam ser exploradas à vontade por desde empresários com alguns milhões no banco até o açougueiro ou o padeiro que se acha classe média alta. E é isso. Eu não tenho soluções para dar. Eu não tenho nada a que me aferrar senão a. Isso me dói. Como comunista, isso me dói imensamente. Porque o direito é burguês. Não existe um direito proletário, já diria Pachucanes. Mas nesse momento, a nossa legislação pós-democratização, a Constituição, o ECA, são as únicas barreiras que nos separam da barbárie para as criancinhas. E é exatamente isso que esse projeto fascistizante se propõe a mudar. Pensem nisso. Pensem muito nisso. E me desculpem qualquer coisa. Me desculpem o estado caótico das minhas ideias. Me desculpem a inflexão, às vezes, mais ríspida. Mas é que eu estou cansada. Eu estou exausta. E eu não sei. Honestamente, não sei. Votem com responsabilidade e assumam seus BOs depois. Até a próxima.